Nossas saudações a todos os nossos queridos irmãos que acompanham e prestigiam as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Vamos agora, neste momento, iniciar as irradiações, que é este momento em que vamos colocar o nosso coração com os nossos melhores sentimentos, recolhidos pelo pensamento, e possa assim irradiar para os lares, para os nossos irmãos queridos, levando-os a todos o bem maior, a paz, a caridade, a saúde e toda essa providência divina e a sua solicitude. Iniciamos assim essa irradiação mental, vibrando por todos os lares, os nossos lares, os lares dos nossos irmãos consanguíneos, não consanguíneos, nossos vizinhos, os irmãos que moram às ruas, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, possam ser todos contemplados com a vossa assistência, com o vosso amparo, com o vosso conforto. Sejam todos esses lares e ambientes higienizados por essa luz redentora do Mestre Jesus, a propiciar em cada lar, em cada templo de coração de cada um, a harmonia, o equilíbrio e a paz. Rogamos assim por todos os hospitais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do todo o planeta Terra, que enfrentando esta pandemia, esses queridos trabalhadores da saúde, médicos, técnicos, enfermeiros e outros, que cumprindo a sua missão que o Pai lhes delegou, se esforçam, se esmeram a salvar vidas. Obrigado, meus irmãos, por tão bela missão. Rogamos também por todos aqueles irmãos que partiram, e os que estão partindo e os que partirão, na compreensão da clareza da doutrina dos Espíritos, que somos imortais, apenas retornamos à pátria espiritual, e que aqueles que agora, neste momento, desencarnam ou desencarnaram ou desencarnarão, escolheram esse gênero de morte do corpo para desencarnarem. Pedimos que esses irmãos sejam envolvidos com todos esses eflúvios da generosidade e da compaixão, lhes acolhendo na pátria espiritual, com todo o bem que necessitem. Rogamos pelos irmãos que aqui ficam, que perderam seus afetos amados, que possam, numa prece de gratidão a Deus nosso Pai, agradecer pelo tempo que o Senhor permitiu que esses queridos irmãos estiveram junto aos seus lares, e desejar-lhes um bom aconchego e o entendimento da sua realidade espiritual, se preparando para um futuro de novas reencarnações, onde poderão buscar a sua evolução. Oremos assim, Senhor, para aqueles irmãos que à rua estão, nesses momentos onde o frio assola o nosso estado e outros da Confederação, possam a caridade dos governantes e a caridade de nós, humanos, ir na direção desses irmãos, para que possam lhes amenizar, lhe oferecendo uma cama quente, um alimento, uma roupa. Que seja esse espírito de solidariedade uma participação coletiva. E assim, então, encerramos as nossas irradiações, Senhor, rogando a Ti que derrame
sobre o nosso planeta, neste momento dessa pandemia, possa cada coração, cada templo da alma compreender este momento, nos resignando diante da sua vontade e sabendo que tudo é para o nosso bem, que tudo é um golpe no orgulho e no egoísmo, e o convite para a humildade e para a caridade. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, queridos admiradores dessa abençoada doutrina. Estamos aqui novamente trazendo esta exposição virtual da nossa Casa Espírita Fraternidade. O tema de hoje, para nossas reflexões e para o nosso estudo, chama-se o dever. Este dever que, desde quando nós retornamos ao mundo físico, de onde já lá no espaço já havíamos negociado isso, servirá como base durante a nossa estada terrena. Então ele chega, esse dever, já na nossa terrenidade, e vai se extinguir até enquanto nós estivermos aqui neste mundo físico. E esta obra que aqui a nossa casa nos traz como proposta, ela está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no capítulo chama-se Sede Perfeitos, no livro Renovando Atitudes, no item que chama-se, no capítulo chama-se Contigo Mesmo, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, e também O Caminho Reto, um livro de Leon Denis. Mas que dever? Que dever é esse que nós temos que seguir durante a nossa estada terrena? Que dever é esse que nós temos que vai mexer com o nosso sentimento, nosso coração? Que servirá para nos elevar, que servirá para nos reformarmos, que servirá para a nossa evolução moral. Mas esse dever, na realidade, ele tem várias formas, tem múltiplas formas, porque nós temos o dever conosco, né? Que esse que é o primeiro dever que nós temos, primeiro o nosso dever de viver. Então nós temos o direito de viver, primeira coisa básica que nós temos, de viver. Então, esse viver corresponde a nós, primeiramente, nos respeitarmos, né? Saber nos governar com sabedoria. Né? Então, e também não querermos nem realizarmos, senão o que for útil, né? Que for digno para o homem, que for digno a nós. Né? Então, há o dever também, tem aquele dever que é da profissão, que a profissão exige, que é o dever profissional, né? Que ele exige aquele cumprimento, né? aquele cumprimento de consciência, consciencioso das tuas obrigações, né? No teu encargo, na tua função que tu vai ter que exercer durante o trabalho terreno. Né? Também nós temos o dever social, né? Que nos convida a amar os homens, nos convida a trabalhar por eles, né? A servir fielmente a nossa pátria, servir a nossa humanidade. Temos também, né, o dever com Deus. Né? Então, o dever, na realidade, ele não tem limites. Nós temos o dever com a nossa família, temos o dever com nossos filhos, o dever com nossos vizinhos, dever. São tantos deveres com a nossa educação, são inúmeros deveres que não nós vamos relatar aqui todos eles, né, que são muitos extensos, mas são muitos deveres. Mas este dever que nós vamos tratar aqui é justamente o que nos traz lá o Espírito Lázaro, na Instrução dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever, ele é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, a primeira coisa que nós temos como dever é a nós, né? Essa obrigação moral, dever moral a nós. Pô, chegamos aqui nesse mundo físico e nós temos que ter uma postura moral.
Nós temos que aprender a moralidade. Então, a primeira coisa é diante de nós mesmos, esse respeito a este ser, a esta alma criada por Deus, com essa grandiosa oportunidade aqui está, com essa roupagem física, graças a Deus, graças ao homem, graças ao nosso matrimônio, aqui estamos. Mas nós precisamos trilhar aqui, buscando este dever moral, né? E dos outros em seguida, ou seja, nós temos que nos preocupar com nós e também a posteriori com o outro, não é só conosco, mas temos que nos cuidar de nós e dos outros, para não ferir a nós e também não ferir os outros. Então o dever, na realidade, é a lei da vida, né? Como nos traz o Espírito Lázaro, não é? Desde que nós chegamos aqui até nós findar o nosso mundo físico, o dever fará parte de nossas vidas. Mas o dever, na realidade, ele é muito difícil, né, de ser cumprido. Não é tão simples assim. Porque através dos seus sentimentos, porque ele se acha em contrariedade aos seus interesses, e justamente aos nossos interesses, nossas seduções que o nosso coração procura, né? Ou seja, né, quando nós adquirirmos o dever, quando adquire suas vitórias, né, ele não tem testemunho de ninguém. E também, quando terão suas derrotas, também não vai ter ninguém para chamar a atenção, não vai ter repressão alguma. Por quê? Porque pertence à nossa consciência. Está incrustado, está cravado na nossa consciência. E o que é consciência? A consciência é o nosso elo com Deus, é o nosso elo com o mundo espiritual, é o nosso elo com o universo. Então, quando nós usamos a nossa consciência, nós estamos ali já com esse elo, esse pequeno elo do dever, para nos ajudar na nossa evolução. Mas, como é que nós podemos distinguir com precisão esse dever? Onde é que ele começa e como é que ele termina, né? Então, onde começa e onde termina esse dever? Ele começa exatamente, ou seja, precisamente no ponto que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do outro, do nosso próximo, do nosso irmão. E onde é que ele termina? Ele termina exatamente no ponto preciso onde nós também não gostaríamos de ver ultrapassado em relação a nós mesmos. Ou seja, imaginemos, gostaríamos que algum vizinho, alguma criança jogasse uma pedra no nosso telhado para quebrar uma telha nossa? Não. Da mesma forma, nós também não gostaríamos. O outro vizinho não gostaria. Então é um dever, nós temos o dever de agredir e sermos agredidos. Gostaríamos de, porventura, uma fruta bela do vizinho, mas está para o nosso lado, do nosso muro. Aquela tentação que vem. Eu vou apanhá-la para mim. Mas a consciência está latejando, está me cobrando. É certo? É correto? Eu sabendo que eu também tenho um fruto que dá galhos para o meu vizinho, que tem frutas frondosas, bonitas, para o outro lado, eu gostaria também que o meu vizinho surrupiasse, sem eu saber, uma bergamota porcã bonita. Eu gostaria, alguém arrancou. Também não gostaria. Então, o dever, na realidade, ele é o resumo prático de todas as especulações morais. Ele é uma bravura da alma, né, que afronta todas as angústias da luta. Então, ele vai enfrentar todas essas aflições, todas essas angústias que nós temos na vida. Ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que se corrigir. E para isso que o dever está na nossa consciência, dessa autoanálise, o que é certo e o que é errado. Ele tem o seu rigor. Ao mesmo tempo, ele é flexível, né? Pronto a dobrar-se por diversas complicações. Agora, ele permanece inflexível diante das tentações. As tentações são várias, estão vindo, estão latejando, mas ele vai se perguntar, é certo ou errado? Eu devo fazer?
Será que é o correto fazer isso? Então a tua consciência vai te cobrar. Agora, ele é inflexível. Ele não vai dizer, não, eu vou, não dá nada. Não, ele vai te cobrar. Ele é inflexível. Retidão. Ele vai, não faz. Então, o homem que cumpre todo esse dever, ele ama a Deus. Mais, muito mais, do que as próprias criaturas. E as criaturas, mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, né, o dever. Ele é, ao mesmo tempo, ele é juiz e escravo nesse desenvolvimento. Ele, ao mesmo tempo que ele está julgando, ele se coloca no outro lado também, como escravo, de como se sentiria. Né? Eu vou julgar e vou decidir. Ao mesmo tempo me coloco do outro lado. Como é que eu me sentiria do outro lado? Né? Sendo julgado. Então, o homem deve amar o dever. Nós temos por obrigação amar o dever. Este elo que Deus nos conecta com Ele. Não porque não vai nos sustentar de todos os males da vida, mas que nos dá a nossa alma, esta força necessária para nós nos desenvolvermos, para chegarmos um dia à perfeição, que é o que Deus quer, não é vontade nossa. Deus quer, como filhos dele, que nós cheguemos, todos nós, à perfeição moral. Então o dever ele cresce e irradia sobre a mais elevada forma de cada uma das etapas superiores da humanidade. Ele vai crescer, ele tem que se desenvolver, ele tem que se elevar. Deus é que quer. Então a obrigação moral ela não cessa jamais. Cada criatura para com Deus tem que ter essa obrigação moral. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita jamais um esboço imperfeito. Ele quer a perfeição nossa. Esse é o maior objetivo. Por isso que nós estamos nesse mundo físico, para esse educandário terreno, que estamos aqui, educar a nossa alma. Se nós não educarmos a nossa alma, como é que vamos passar aqui? Passamos aqui para cumprir os nossos deveres e não cumprimos os nossos deveres. Findamos nossa vida e não aproveitei nada, não fiz, não me corrigi, não adiantei nada. Vou ter que retornar novamente para dar continuidade. Ficar amassando o barro. Né? Então, o Espírito Hamed, ele nos traz do contigo mesmo, nesse subitem, que nós nascemos e crescemos e somos um ser único neste mundo. Né? Então, isso é fato. Não tem ninguém igual a nós. Não existe ninguém neste mundo, ninguém. Com os mesmos jeitos nossos, nossas mesmas maneiras de ser, nossos milindres, né? Não tem, nem que a gente procure. Pode ser um irmão gêmeo univitelino. Não tem. São parecidos em tudo, até nos sinais, mas com as suas maneiras não tem. Então, no entanto, essa é uma verdade que nos compete diante da vida. Nosso maior compromisso é com nós mesmos. Né? Somos unicamente assim, preparados para exercer nossa individualidade nesta longa jornada de evolução, nessa jornada evolutiva, como tarefa de maior importância na Terra. Então, para isso tem que ter um dever, para nós podermos nos corrigir, senão não vai adiantar nada. Agora, tem uma coisa, como ele nos alerta, o Espírito Hamed, quando nós nos preocupamos com os deveres dos outros, nós acabamos por nos distanciar das nossas responsabilidades. O que a gente mais, às vezes, observamos é os outros, é os defeitos dos outros, é as maneiras de ser os outros e querer corrigir os outros. Além de nós não concretizarmos nossas ideias, acabamos por atrapalhar os outros no caminho das suas conquistas. Tem muitos que estão ali preparados para conquistar o mundo, as suas coisinhas, e nós nos metemos, vamos nos envolver com eles, acabamos atrapalhando. Então, tem as pessoas que têm as suas funções, seu jeito de ser, os seus sonhos, né? E acabamos o quê? Impedindo de ter sua própria autonomia da sua vida. Que vamos nos envolvendo de uma forma que vamos nos metendo. E ele é uma alma. Ele é um ser que veio unicamente para ele evoluir. Nós não temos a responsabilidade de fazê-lo evoluir, forçá-lo. Ele tem as suas provas para enfrentar.
Eu tenho as minhas provas para aproveitar, eles têm a dele. Então, quando assumimos os deveres dos outros, estaremos assim, na realidade, sabotando esses relacionamentos que poderiam ser prósperos, poderiam ser duradouros, ter muito tempo. E nós, quando nos metemos, acabamos dando esse problema todo. Então, nenhum de nós está predestinado a receber os mesmos ensinamentos. Cada um tem um tipo de ensinamento, né? E a fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, né? Então, não tem como a gente fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, pois existem inúmeras formas, na realidade, da gente viver, da gente evoluir. Né? Então, no entanto, temos que nos importar com a nossa maneira de ser, não com a maneira do outro ser. Nós temos que olhar para dentro de nós, fazer esse burilamento a nós, buscar essa reflexão nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não o que ele está fazendo ali, não é isso. O que eu tenho que fazer? Como é o meu dever? Não o que é o dever do outro, é o meu dever. Então nós devemos nos empenhar para a nossa intimidade, para que ela seja voltada apenas para a nossa pessoa. E não nos preocuparmos do ponto de vista das diversidades, pois corremos o risco, né, de ameaçar o limite, aquele limite de onde começa e aquele limite de onde termina, né, a felicidade do outro. Nós acabamos nos envolvendo e atrapalhando. Cada um tem o seu início da sua felicidade, da sua conquista, dos seus sonhos. Como também um dia acaba, mas nós temos esse dever com nós. E às vezes, muitos ainda, né, acreditam que seus deveres, às vezes, são assim, de corrigir os outros, de fazer a repressão. Vamos reprimir as atitudes daquele ali. Né? Acho que a gente tem que dever de estar se metendo na vida dos outros, estar reprimindo. Dizer, não, mas parei um pouquinho. A gente só quer ajudar. Só estou tentando ajudar. Não, mas tu não der não, mas eu preciso ajudar, mas não é dessa forma. Então, na realidade, todos nós que estamos nessa roupagem carnal, nesse mundo físico, nós somos atores. Nós estamos num palco da vida. Estamos exatamente nesse palco da vida. Cada um tem a sua apresentação única. Cada um vai ter a sua roupagem para colocar e vai se apresentar no palco. Então, na realidade, quando nós estamos nos preparando, quando estamos no espaço, quando nós estamos na erraticidade, estamos sendo preparados para retornar ao mundo físico, nós já temos a base no roteiro que vamos enfrentar aqui. Nossas alegrias, nossas tristezas, nossas adversidades, como é para a nossa evolução. Mas, claro, Deus, na sua suprema bondade, quando nós chegamos aqui, ele é colocado uma venda. Não, agora apaga tudo, ou melhor, não apagar. Tu não vai lembrar do teu passado. Vai começar agora a trilhar novamente, para te buscar os teus sonhos, buscar a tua evolução. Então, na realidade, nós temos já o nosso próprio roteiro dos eventos da nossa vida. Está tudo ali, tudo mastigado, que todo ator, essas que tem da mídia, que tem ali, eles já tem o roteiro deles ali. As palavras, os fílmos que vão falar, as encenações. E assim somos nós, a mesma coisa no mundo físico. Né? Então, nós temos os nossos eventos a passar aqui, o nosso roteiro. Agora, preocupados, né? Assim, se nós já temos o nosso roteiro, se nós temos o nosso evento, nós também ficamos preocupados com as cenas dos outros, com as cenas das outras pessoas, ou de algum familiar, ou de um vizinho, ou de um amigo, um colega de trabalho. Então, nós acabamos, temos que cuidar a nossa performance, a nossa apresentação, e acabamos dando atenção para o outro. É claro, se aquele ator, também, com a sua individualidade, nos pedir ajuda, nos pedir apoio, que roupa que eu coloco? Como é que tu acha que eu deveria agir? O que tu acha que eu poderia falar?
que eu estou pensando. É uma coisa, não vamos dizer que nós não vamos ajudá-lo, não é isso. Mas nós não temos direito de dar aquele aconselhamento que você não está pedindo. Às vezes nem é um aconselhamento, nós vamos fazer uma crítica. E aquela crítica pode ser destrutiva. Né? Não vai ser aquela crítica que vai contribuir, não, vai acabar destruindo aquele outro ser. Às vezes em poucas palavras. Né? Então, esse desempenho, né, que todo mundo está determinado e acredita, né, assim, todos nós temos esse papel no cenário da vida, queiramos ou não. Então nós temos que dar a preocupação com nós, com o nosso roteiro, com o nosso momento que aqui estamos passando. E às vezes conseguimos tempo ainda para nos preocupar com os outros. Então este dever, que é a proposta que nos traz, que Hamed nos traz, que o Espírito Lázaro também, né, justamente é para nós nos refletir que nós temos que cuidar das nossas ações, cuidar da educação da nossa alma e buscarmos esse burilamento nosso interior e não com o outro. E Leon Denis, no livro chamado Caminho Reto, ele também nos traz um tema, ele fala da honestidade, que é, na realidade, a honestidade, esse dever, ela é essência, ela é a essência moral do homem. E ai daquele que se afastar desta essência que chama-se honestidade. Né? Então, o homem honesto, ele faz, na realidade, o bem pelo bem, sem procurar aprovação e ter aquela recompensa. Então, ele não quer recompensa nem aprovação nenhuma, mas o homem honesto, ele faz o bem pelo bem. E confesso que essa semana eu estava ouvindo na mídia um atleta que ele participou agora dessa última Olimpíada lá em Tóquio e terá a futura na França. Mas os recursos que ele tem são deles, que eles têm que, através de patrocínio, para poder ir a esses eventos. E ele veio, através de uma vaquinha virtual, ele lançou uma vaquinha virtual que ele tem a vontade de retornar, que ele foi muito bem classificado, não precisa atenção na classificação dele, de voltar novamente a este evento na França. E aí ele fez os cálculos do que ele precisaria para sua estada e suas despesas, e chegariam a 50 mil reais. E ele lançou ali essa oferta. Pois vejam bem, ele recebeu, na realidade, se não me falha a memória, mais de 200 mil reais. Ele precisava de 50, recebeu mais de 200 mil. Ele tirou aqueles 50 mil do que ele precisava e o restante que veio, ele encaminhou para uma assistência social, para que também desse um fim àquela contribuição, àquela caridade que ele recebeu. Ele retirou apenas o necessário. A pessoa extremamente simples, modesta e honesta. Então, isso é o que chama a atenção da gente quando a gente vê esses atos, essas bondades, essas pessoas que ainda existem, esses homens de moral. E a moralidade, né, esse dever, está em todas as nossas classes, em todas elas, não escapa nenhuma. Então, o homem honesto, né, ele faz, se na realidade ele desconhece, como diz Leon Denis, ele desconhece o ódio e também a vingança. Ele esquece todas as ofensas, ele perdoa aos seus inimigos, coisa que na realidade hoje é uma coisa difícil, a pessoa entender que tu criou um inimigo, tu está tendo essa oportunidade como dever de selar aquela inimizade, porque para que ele não seja teu obsessor futuramente. Mas tu tem que aproveitar este mundo físico, este encontro momentâneo, para selar aquele acordo ali, para voltarem, eu não digo serem amigos, mas apenas o perdão. Porque o perdão, na realidade, é uma caridade para si.
né? É aquele retorno fraterno para ti. Tu vai. Se Deus não diz, tu tem que perdoar e continuar amando ele. Claro, tem que amar ele. Mas não quer dizer que tem que conviver com ele, mas tu tem que perdoar. Então, tu perdoando o teu inimigo, coisa que muitos não fazem, né? Isso aí já é, na realidade, o trabalho do homem que está no caminho moral, que está com esse dever moral. O que aquele onde ele nos fala também? Que ele é benévolo com todas as pessoas, né? Ele protege a todos, né? Todas as pessoas, os humildes que estiverem na sua volta, estarão embaixo do seu guarda-chuva, que ele vai ajudar, vai proteger. Então, o homem que pratica o dever moral, ele vê em cada ser humano um irmão, seja qual for de país, a crença que for, seja qual for a sua fé, né? Ele é tolerante e ele sabe respeitar as crenças sinceras. Desculpa as faltas dos outros. Ele sabe realçar neles as suas qualidades, né? Jamais, jamais ele é maledicente. Usa com moderação todos os bens que a vida concede a ele. Consagra a esses irmãos o melhoramento social, ele ajuda, ele participa daquele melhoramento social das pessoas. Também quando ele estiver na situação difícil, na situação da pobreza, não tem inveja de ninguém, não tem ciúme, não tem rancor, não tem aquele sentimento que Deus é ruim, que não ajudam ele. Não, é uma pessoa modesta. Então, a prática constante do dever nos leva a esse aperfeiçoamento, né? Agora, para adiantar, para poder apressar esta prática do dever, o que precisamos fazer primeiramente? Estudar, buscar o conhecimento a nós mesmos, esse conhecimento de quem somos. Como conhece a ti mesmo, como diz lá na questão 919 do livro dos Espíritos, né? Que é perguntado aos Espíritos, mas o que eu posso fazer para melhorar, para me evoluir nesse mundo aqui que é cheio de tribulações? Aí os Espíritos dizem, conhece a ti mesmo. Busca conhecimento de ti. Faz as tuas reflexões. Aí depois pergunta, mas que maneira? É complicado, é meio difícil, não consigo entender isso. Aí os Espíritos dizem, faz um exame de consciência. Procura toda noite tu refletir o que tu fez de bom e de mal. Te coloca numa tua situação, supondo que Deus te chame de retorno ao mundo espiritual, aquele dia. E lá tu vai ter que prestar contas. E vai ser cobrado o que tu fizeste de bem ao outro, ao teu irmão. Faz um exame de consciência, então tu tem que te conhecer a ti mesmo. Como se hoje tu saísse do mundo físico e voltasse para o mundo espiritual, tu vai ser cobrado das tuas ações, boas e más. Então, primeiramente, nós temos que estudar a nós, conhecer a nós mesmos, né? Com a atenção dos nossos atos, este exame cuidadoso de nós, porque, na realidade, ninguém pode, né, conhecer este mal que existe assim, sem conhecê-lo, né? Então, nós podemos também, com base, estudar o próprio homem, estudar os outros, observar o homem, observar os seus vícios, né? Então, da mesma forma de que quando nós temos nossos filhos, que a gente orienta-os, nós temos aquela idade para orientá-los até os seus 12, 13, 14 anos sobre a vida, sobre as más influências, é a mesma forma que Deus nos traz para nós observar no próprio homem algum vício que ele tem, algum defeito terrível moral que impressione a sua inveja, o seu orgulho, o seu ciúme, o seu rancor, a sua ira, né? a sua maledicência, a sua falta de boa vontade. Então, o próprio homem, ele nos serve como base para o nosso dever moral, para nós podermos nos observar se dentro de nós existe algum germe parecido, algum germe idêntico. Agora, se existe, é o tempo que nós temos de empenhar e arrancar ele
dos nossos pensamentos, para que o tempo nos dê as respostas corretas de felicidade, de paz, de harmonia, que é o que a gente sempre quer. O que tu quer? Ah, quero ter paz, quero ter fé, quero viver muito tranquilo. Mas nós temos a cumprir um dever. E são nessas maneiras que nós conseguimos evoluir. Então, esse sentimento da nossa imperfeição, ele vai acabar nos tornando mais simples, pessoas mais modestas, e vai nos afastar gradativamente desta presunção, ou seja, dessa vaidade, né, que faz parte de nossas vidas. Aí diríamos, não, mas eu não sou vaidoso. Não, todos nós temos aquele ponto de vaidade. Né? Alguma coisinha nós temos. Mas não é que a vaidade, não é aquela vaidade de tu querer se tratar bem, cuidar do teu veículo físico, mas não precisa demonstrar aquela vaidade que tu é melhor do que os outros, que tu demonstra. Não é isso. Então, gradativamente, a gente vai depurando, vai se afastando dessas coisinhas, deixando a vida transcorrer mais simples, de uma maneira mais tranquila. Né? Então, mas na realidade, o homem, nós não devemos, né, nos isolar do homem, dos nossos semelhantes. Agora, convém, claro, no entretanto, nós escolhermos as nossas relações, os nossos amigos, empenhar por viver num mundo honesto, num mundo puro, né? Onde só reine, claro, as boas influências. Agora, as boas influências, nós é que temos que procurar. Se nós olharmos nos grupos sociais, tu vai procurar sempre as boas influências. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que conviver com todas, para não ficar em animosidade com ninguém. Agora, não quer dizer que tu faça parte daquelas coisas que são colocadas ali, porque tudo depende de tu acreditar no teu pensamento. Aí sim, vai criar aquela afinidade, tu vai gostar, o dever vai correr pelo ralo. Né? Então, nós temos que evitar as conversas, né? Conversas de baixo cunho, essas conversas frívolas, né? Assuntos que não têm cabimento, assuntos ociosos, que acabam nos conduzindo à maldade, à maledicência em nossos pensamentos. Né? Dizer sempre a verdade, quaisquer que possam ser esses resultados. Por quê? Porque sabemos, como espíritas ou não, nós temos sempre benfeitores junto conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, conhece as nossas ações, conhece os nossos pensamentos. Né? Então, não temos por que esconder a verdade. A verdade tem que estar sempre, sempre transparente. Então, nós temos que aperfeiçoar, né, frequentemente nos estudos, no nosso recolhimento, né, porque assim, né, a alma acaba encontrando forças e novas luzes. Possamos dizer também assim que cada dia que a gente diga assim, bom, hoje fiz uma obra útil. Bom, hoje eu alcancei, já consegui ter uma vantagem sobre mim, eu já consegui evoluir, já consegui pensar um pouco mais no outro, fiz coisas certas, fiz coisas erradas também, mas já fiz mais certo do que errado. Já assisti alguém que estava meio desesperado, com dificuldades, já pude consolar alguém que veio me pedir um favor, né? Então tive o dever de dar aquele consolo, da mesma forma que a doutrina espírita nos consola, nos conforta, nós também estamos ali como instrumentos para consolar alguém, né? Esclarecer algum irmão que está passando por dificuldades. Então, meus queridos amigos, queridos irmãos dessa abençoada doutrina, nós temos que trabalhar para nos tornar cada vez melhores. Aí sim, nós poderemos dizer que cumprimos o nosso dever nessa estrada terrena, enquanto há tempo. Né? Mas o dever é muito longo. Mas o que esses abençoados amigos nos trazem para nossas reflexões, nosso estudo, foram isso, na noite de hoje. Espero que todos tenham a oportunidade de refletir sobre o que conversamos aqui a respeito. E agradecemos muito pela vossa paciência, atenção. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso planeta, abençoe cada ser que neste momento está junto a nós e nossas famílias.
e que assim seja. Meus queridos irmãos, vamos agora a esta prece, desejando a todos o bem-estar espiritual. Que o nosso Mestre amado Jesus, esse terapeuta, esse educador de almas, possa estar sempre conosco e nós estar sempre com Ele. Possamos nós usufruir das suas lições, do seu evangelho de luz, a iluminar a nossa intimidade dos nossos sentimentos, a fortalecer a nossa vontade e a nossa fé nas lutas da vida, sem reclamar, sem murmurar, mas compreendê-las, as suas lições pedagógicas que nos trazem para sermos pessoas melhores. Que o Pai maior, que o Mestre amado e que os bons espíritos possam nos envolver com esses fluidos de generosidade, de bondade e de muita fé. Que assim seja.